Vamos para mais uma receita no Carnaval da Fios Pinguim e hoje vamos fazer com o fio Balão Amigo luvas alienígenas, a nossa luva transformação. Para isso a gente vai precisar de 3 novelos do fio Balão Amigo na cor Harmonia, enchimento do amigurumi, nossa famosa fibra siliconada, elástico roliço. E aqui, se você não tiver elástico, você pode usar aquelas xuxinhas fininhas, sabe? Dá no mesmo. Agulha de crochê número 3 milímetros. E também, como sempre, tesoura, marcadores de ponto e agulha de tapeçaria. É isso, gente. Aqui é a Tainá do Ateliê de Sinistrices e bora crochetar. E a gente vai começar a tecer essa receita pelos dedos, na verdade, pelo dedo maior. E para isso a gente vai fazer um anel mágico. Eu gosto de fazer um anel mágico com 2 voltas. A gente vai dar 2 voltas ali no dedo médio e no anelar e vai deixar o fio esticadinho lá no dedo indicador. A gente vai pescar o fio que está indo lá para o dedo indicador e vai fazer a laçada que vai prender o anel mágico. Depois a gente vai soltar ali a ponta do fio, que é para ter certeza que vai estar tudo certo, e a gente vai ficar com 2 argolinhas. Depois disso, a gente vai fazer mais uma correntinha para ficar com 2 correntinhas para subir e vai fazer 12 pontos altos dentro desse anel mágico. A gente fez o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º e 12º. Assim. Agora a gente puxa um pouquinho o fio, que é para não perder o ponto, e vai fechar o anel mágico. A gente tem 2 alcinhas. A gente vai primeiro puxar a ponta e o fio que encolher, quando a gente puxar a ponta, a gente vai puxar. A gente vai puxar esse fio que encolheu até fechar o anel. E aí depois disso a gente vai puxar a ponta de novo. E vai ficar assim. A gente vai finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto da carreira. As correntinhas elas nunca vão contar como ponto aqui. Pronto. Essa é a nossa primeira carreira para fazer dedos alienígenas. 12 pontos altos no anel mágico. A próxima carreira agora é uma carreira só de aumentos. Então a gente vai fazer 2 correntinhas para subir e 2 pontos altos em cada buraquinho de ponto. Então, no primeiro ponto alto lá, onde a gente fez o ponto baixíssimo, a gente vai fazer um ponto alto e 2 pontos altos. Em cada um dos pontos de base, a gente vai fazer 2 pontos altos. 1, 2. A gente vai seguir por essa carreira fazendo sempre 2 pontos altos em cada um dos buraquinhos de ponto, até totalizar 24 pontos e chegar no final da carreira. Chegamos aqui no final da carreira, a gente vai fechar de novo com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto da carreira, uma carreira só de aumentos. Tá ficando assim. Na terceira carreira, a gente vai fazer somente pontos altos. Então, vai ser uma carreira de ponto alto sobre ponto alto. A gente vai subir 2 correntinhas, fazer um ponto alto em cima do primeiro ponto alto, um ponto alto em cima do segundo ponto alto, um ponto alto em cima do terceiro e assim sucessivamente. Isso vai fazer com que o nosso dedo comece a ter uma bolota na ponta. No final da carreira a gente volta. No final da carreira a gente vai fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto e subir 2 correntinhas. A quarta carreira vai ser uma carreira só com diminuições, para a gente voltar a ter 12 pontos.
Para fazer a diminuição, a gente vai fazer a laçada do ponto alto, vai introduzir a agulha no primeiro ponto, vai tirar as 2 primeiras alcinhas, vai fazer agora uma segunda laçada e vai introduzir no próximo ponto. E aí a gente vai tirar 2 alcinhas. Vai ficar com 3 alcinhas e vai tirar essas 3 alcinhas juntas. Então a gente tem 2 pontos de base com uma alcinha só. Essa é uma diminuição em ponto alto. A gente vai seguir assim por toda a carreira. Então, de novo, dá uma laçada de ponto alto, introduz a agulha, tira 2, vai no próximo ponto, introduz a agulha, tira 2, fica com 3 alcinhas e tira todo mundo. Agora a gente tem 2 pontos. E assim sucessivamente. Faz a laçada, tira 2, faz uma laçada, vai no próximo ponto, tira 2, fica com 3 e tira todo mundo. Agora a gente tem 3 pontos. Essa carreira ela vai ficar bem fechadinha e a gente precisa fazer ela com um pouquinho de cuidado para o ponto não ficar muito aberto. Então eu recomendo a gente trabalhar sempre com a agulha na horizontal, que o ponto fica menos esgarçado. A gente vai seguir fazendo as diminuições por toda a volta e vai mais uma vez fechar a carreira com um ponto baixíssimo no último ponto. Aqui a gente já consegue ver a bolotinha da ponta do dedo se formando. Na próxima carreira, a gente vai fazer somente pontos altos. Então, a gente vai fazer no mesmo buraquinho de ponto, um ponto alto, no seguinte, mais um ponto alto, no próximo, mais um, até a gente chegar lá no final da carreira. Com essa carreira, a gente já tem aqui a nossa bolotinha completamente formada, então a gente pode esconder o fio e rechear com a fibra siliconada. Então, nesse ponto aqui, antes da gente fechar a carreira, a gente vai lá e recheia. Aqui não precisa ser muito recheio, não. A ideia aqui é só manter a estrutura mesmo, não ficar uma bolotinha murcha. Depois que a gente recheia, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo e vai fazer mais uma carreira só de pontos altos. A gente vai fazer 2 correntinhas para subir, um ponto alto no mesmo buraco de ponto e vai seguir com um ponto alto sobre ponto alto por toda a carreira até chegar no final. Chegando lá no final, como sempre, a gente vai fechar a carreira e fazer 2 correntinhas para subir. E agora a gente já consegue ver que tem a bolotinha do dedo formada e a gente já começou a ter o pescocinho do dedo. A próxima carreira agora vai ser uma carreira com um aumento sutil. Vão ser só 2 aumentos. Então a gente vai fazer 5 pontos altos, o primeiro, o segundo, 3, 4, 5 e vai fazer um aumento. Então vai fazer 2 pontos altos no mesmo buraquinho de ponto. Pronto. E vai repetir essa sequência até chegar no final da carreira, né? Mais uma vez. Então a gente vai fazer mais 5 pontos altos. Agora é o segundo, terceiro, quarto, e quinto. E vai fazer agora o aumento no último ponto. O segundo ponto do aumento. E vai fechar a carreira. Assim.
Agora a gente tem uma ligeira curvinha. Daqui para frente, todas as carreiras vão ser de ponto alto sobre ponto alto, até ter a altura de cada um dos dedos. Para o maior dedo, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto da carreira 8 até a carreira 13, o que equivale a 6 carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Chegando lá no final da carreira, fazendo o último ponto alto, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo e vai fazer mais uma correntinha para prender o ponto e cortar o fio. Aqui a gente não precisa fazer um arremate invisível, mas se você preferir, fica à vontade para fazer. E é isso, temos um dedo bolotudo. Bem, esse é o nosso dedo médio e todos os outros vão ser feitos da mesma forma que ele. O que vai mudar é o comprimento, vai mudar essa quantidade de carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Vamos ver direitinho como a gente vai fazer para ter cada um dos tipos. Bem, todos os dedos vão ter esse mesmo formatinho, né? Redondinho, um pescocinho mais estreito. E aí, carreiras só de ponto alto com ponto alto. Esse é o maior dedo. E aqui a gente tem 6 carreiras de ponto alto. Os outros dedos, o anelar e o indicador, eles são só um pouquinho menores do que o dedo médio. Então, para a gente fazer eles, a gente vai fazer os dedos com uma carreira a menos. Então, a gente vai fazer 12 carreiras no total e 5 carreiras só de ponto alto sobre ponto alto nesses dois dedos. Então, uma carreirinha a menos para fazer o indicador e o anelar. Para fazer o polegar, a gente vai precisar de uma carreira a menos mais uma vez. Então, a gente vai fazer 4 carreiras apenas de pontos altos, que dá um total de 11 carreiras. E para fazer o mindinho, que é o menorzinho de todos, a gente só vai fazer 3 carreiras de ponto alto sobre ponto alto, o que vai dar um total de 10 carreiras. A gente vai fazer 10 dedos, 2 de cada tipo, e separar 5 para cada mão. O próximo passo vai ser a gente prender um dedo no outro, e a gente vai fazer isso nas próximas carreiras. Se a gente olhar bem a nossa mão, a gente vai ver que cada dedo se junta na palma da mão numa altitude diferente. O dedo mindinho é um pouquinho mais baixo, o polegar é bem mais embaixo, mas os 3 dedos do meio, eles são presos mais ou menos na mesma altura. Então a gente vai começar a trabalhar a palma da mão com esses 3 dedos, o indicador, o anelar e o dedo médio. Como a gente tinha 10 dedos, era mais produtivo deixar para fazer o arremate invisível de todos os dedos de uma vez só. Eu vou mostrar aqui como a gente faz. A gente vai puxar o fio do final da carreira para travar o ponto. E aí, com esse fio dentro de uma agulha de tapeçaria, a gente vai lá no segundo ponto da carreira e vai passar o fio por baixo das 2 alcinhas desse ponto. Vai formar uma alcinha em cima do primeiro ponto, a gente vai ajustar ela e vai voltar com a agulha lá no último ponto da carreira, mas dessa vez a gente vai entrar com a agulha de cima para baixo. E depois a gente vai puxar o fio para essa alcinha formada ficar do mesmo tamanho de todas as alcinhas da carreira. A gente vai fazer esse acabamento em todos os dedos para deixar mais fácil na contagem de pontos na hora que a gente for unir todos os dedos. E chegou a nossa hora, a gente vai pegar os 3 primeiros dedos, vai posicionar eles bonitinhos e vai começar a prender um no outro através de marcadores de ponto. Então, a gente vai prender um marcador de ponto no primeiro dedo e depois no segundo. E vai fechar para a gente não perder esses pontos. Depois a gente vai deixar um ponto sem nenhum marcador em cima desse primeiro marcador. E no segundo ponto em cima desse marcador, a gente vai prender um dedo no outro também. A gente vai deixar um ponto vazio no meio e 2 marcadores de ponto. Desse jeitinho aí. Então, no final das contas, a gente tem 3 pontos
entre um dedo e outro que estão presos com o marcador. Vai ser bem na juntinha. Na lateral, a gente vai ter 11 pontos que vão ficar sem nenhum marcador. No outro lado, a gente vai colocar o próximo dedo. E para a gente deixar uma distância equivalente em cima e embaixo, a gente vai pular 4 pontos. Então, a gente vai deixar 4 pontos sem marcador. E no quinto, a gente vai prender o próximo dedo com o marcador de ponto. E agora tem que prender o outro lado do dedo. Então, a gente vai deixar um pontinho de cima sem prender. E do próximo, a gente vai prender um dedo no outro. Desse jeito. Assim. Então, a gente vai ficar com 3 pontos presos entre cada um dos dedos, 4 pontos livres no dedo no meio, em cima e embaixo. Aqui em cima também. E em cada um dos dedos que estão na ponta, a gente vai ter 11 pontos livres, sem marcador. Agora a gente vai para a próxima carreira e começar a unir esses dedos. A gente vai começar a carreira bem na metade dos 11 pontos que a gente tem em cima do dedo indicador. Então, a gente vai contar 5 pontos a partir da agulha e no sexto a gente vai prender o fio. Prender o fio e vai fazer 2 correntinhas para subir. E vai fazer pontos altos até chegar no marcador. Que a gente fez o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. A gente vai fazer pontos até chegar antes do marcador. A gente não vai trabalhar o ponto do marcador, a gente vai deixar ele lá no marcador. A gente vai seguir então para o dedo médio. Então a gente vai fazer um ponto no próximo ponto depois do marcador. Então a gente vai fazer um ponto alto no ponto seguinte ao ponto do marcador, sendo que a gente tem 4 pontos aí no intervalo entre um marcador e outro. A gente fez o primeiro, vai fazer o segundo, o terceiro e o quarto. Pronto, a gente chegou de novo no marcador. A gente vai pular o ponto com o marcador, tanto no dedo do médio quanto no anelar. E aí a gente vai para o próximo ponto no anelar, unindo todas as peças e vai fazer um ponto alto. Com calma. Pronto. Agora a gente vai fazer pontos altos por toda a volta até chegar lá do outro lado. São 11 no total. Esse é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo e o 11º, que é o último lá antes do marcador. Pronto, a gente vai voltar para o dedo do meio, vai pular os pontos com o marcador e vai fazer aqueles 4 pontinhos que estão entre um marcador e outro no dedo do meio. Então, vai fazer um ponto alto,
o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto e o quarto ponto alto. Vai chegar de novo no dedo indicador, vai pular os pontos que tem marcador, que nem a gente está fazendo até agora, e vai fazer os 5 últimos pontos na lateral do indicador. 1, 2, 3, 4 e 5. Vai fechar agora essa carreira com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto da carreira. E antes de subir as duas correntinhas, a gente vai puxar o fio para travar, porque a gente precisa costurar entre os dedos. A gente vai começar soltando todos os marcadores de ponta, a gente não precisa mais deles agora nessa parte. E a gente vai usar o próprio fiozinho que sobrou do dedo lá no arremate invisível para costurar um dedo no outro. Aqui vai ser simples, a gente vai pegar as alcinhas de um dedo e de outro. A primeira alcinha vai passar o fio, vai para o outro lado, pro lado inicial, vai passar o fio embaixo das duas alcinhas, vai passar o fio embaixo das duas alcinhas do terceiro ponto, vai apertar bem. E depois disso, a gente vai costurar também a lateral dos pontos da carreira que a gente acabou de fazer para fechar esse buraquinho aqui que foi formado. Então a gente vai costurar de um lado, fazendo essa costura aí circular, vai dar um nó. Se tiver alguma ponta de fio solta ainda, né, de um outro dedo, e vai para o outro lado costurar o outro buraquinho do ponto. Então a gente vai passar a agulha aí por meio da costura, vai chegar lá na lateral do ponto e vai prender o fio do ponto seguinte, fazendo idas e vindas. E aí a gente vai dar um nó e vai arrematar com um zigue-zague para ficar bem firme. A gente vai fazer a mesma coisa no outro dedo. E aí já dá para ver direitinho que a gente consegue encaixar os 3 primeiros dedos, balançar e tudo mais. A próxima etapa agora vai ser o dedo mindinho. Então a gente fez uma volta para prender os 3 dedos do meio e agora a gente vai fazer a próxima volta para prender o dedo mindinho. Então a gente vai prender da mesma forma com marcadores de ponto. E sendo que a gente está deixando 4 pontos de um dedo até o outro, né? Então a gente vai pegar ali a partir do primeiro ponto que a gente só fez no dedo anelar, a gente vai pular 4 e vai prender o dedo mindinho nos 3 pontos seguintes, com um marcador de ponto. Então a gente vai lá no anelar, vai contar 4 pontos a partir dos pontos em que só pertencem a ele. No quinto ponto, a gente vai prender o marcador. E aí a gente vai posicionar o dedo mindinho. A gente pode prender exatamente no mesmo ponto em que a gente fez o arremate invisível.
E aí a gente vai pular um ponto e no ponto de cima a gente vai prender também o próximo marcador. Aí com isso a gente vai ficar com 3 pontos centrais presos e a gente vai fazer exatamente igual da outra vez. A gente vai dar a volta inteira e quando chegar lá no marcador, a gente vai pular o marcador e vai pular para o outro dedo. Agora a gente vai retomar o fio que estava frouxinho lá no início da carreira, vai fazer 2 correntinhas para subir, e vai fazer ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá no marcador, totalizando 12 pontos altos, até chegar no último ponto antes do marcador, que está prendendo o dedo mindinho aos outros 3 dedos. Chegando lá no marcador, faltando 2 pontinhos só, a gente vai fazer que nem na outra carreira. A gente vai pular os pontos com o marcador e vai para o ponto seguinte. Vai prender o ponto seguinte e vai dar essa volta no dedo mindinho que tem 11 pontos. Então a gente vai lá fazer 11 pontos até chegar novamente no marcador. Chegando lá no marcador, faltando de novo 2 pontinhos, na verdade faltando um pontinho, a gente vai de novo pular os pontos do marcador e vai para o próximo ponto. E agora a gente vai fazer 13 pontos altos até chegar lá no início da carreira. Sempre ponto alto sobre ponto alto. Completando aqui a carreira com 2 pontinhos, na verdade com um, a gente vai fechar lá com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto e vai puxar o fio para os pontos dessa carreira não se desfazerem enquanto a gente costura lá os 3 pontinhos que estão unindo o dedo mindinho ao dedo anelar, exatamente do mesmo jeito que a gente fez até agora. Costurando os 3 pontos com a agulha de tapeçaria, depois costurando os pontinhos da lateral da carreira que a gente acabou de fazer e arrematando. Feito isso, a gente já tem o nosso dedo mindinho juntinho aos outros dedos. Vou colocar aqui só para dar aquele teste. E é muito divertido. Pronto. A gente está pronto então agora para seguir com carreiras de ponto alto sobre ponto alto até chegar na altura que a gente vai emendar o dedão. Então agora a gente vai passar por um momento zen nessa receita, que vão ser lá 3 carreiras só de ponto alto sobre ponto alto. A gente fecha lá com ponto baixíssimo, faz 2 correntinhas para subir e vai fazer ponto alto sobre ponto alto pelas próximas 3 carreiras, ou seja, da carreira 3 até a carreira 5. Chegando no final aqui da 5ª carreira da palma da mão em si, né? Que é uma carreira, a 3ª carreira só de pontos altos, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo. E agora a gente chega na carreira que a gente vai prender o dedão. E agora a gente precisa prestar um pouquinho de atenção para a gente fazer isso aqui certinho. Até então a gente estava prendendo o dedo lá no meio da carreira, né? Então a gente sempre começava com pontos altos, chegava lá, anexava e voltava com pontos altos. Agora a gente vai fixar o dedão junto do início da carreira. Na verdade, a gente vai fixar o dedão nos 3 últimos pontos. Então, a gente vai prender o dedão no antepenúltimo e no último ponto da carreira. Para facilitar, ficar mais fácil da gente visualizar as coisas, a gente começa logo a carreira, faz 2 correntinhas para subir e o primeiro ponto alto, puxa o fio para travar e vai prender o polegar no último ponto da carreira
o marcador de ponto. Vai pular o ponto de cima, que é o penúltimo ponto da carreira, e vai prender de novo no antepenúltimo ponto da carreira. Pronto. E é assim que a gente vai fixar o dedão do lado correto. E aí, nessa carreira, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto por toda a volta da palma da mão, até chegar no ponto antes do marcador de ponto, que está lá no antepenúltimo ponto da carreira. A gente está chegando lá no final da carreira, lá antes do marcador, antes do antepenúltimo ponto. A gente vai fazer o último ponto antes desse marcador. E aí a gente vai começar a prender o dedo indicador. A gente vai pular os pontos que estão no marcador e a gente vai fazer agora pontos altos sobre o dedo polegar. Os 11 pontos equivalentes até dar toda a volta no polegar. A gente já fez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E o 11. E aí, para fechar a carreira, como o próximo ponto já é o primeiro ponto da carreira, a gente vai fazer um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto. A gente vai fazer 2 correntinhas para subir e vai fazer os primeiros pontos altos da carreira 7 só para a gente travar o trabalho e conseguir costurar o dedão de uma forma mais confortável. A gente vai então tirar os marcadores de ponto e vai costurar os 3 pontinhos ali que liga o dedão à mão como um todo, da mesma forma que a gente fez das outras vezes. E assim que a gente costurar, a gente vai ter praticamente a nossa mão pronta. A gente vai ter os nossos 5 dedos presos. Agora a gente vai fazer essa voltinha aqui, ó, suave, embaixo do dedo mindinho, e essa mais pronunciada embaixo do dedão, nas carreiras 7 e 8. Simbora! Na carreira 7 a gente vai começar a fazer as diminuições. A gente vai diminuir tanto desse lado como desse lado aqui. E aqui na frente a gente vai fazer pontos altos até chegar nas diminuições. Na carreira 7, a gente vai fazer 15 pontos altos até a primeira diminuição. Já tenho um ponto ali, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Assim. A gente chegou bem ali na quina do dedo mindinho. E aqui a gente vai começar a fazer as diminuições. A gente vai fazer uma diminuição em pontos altos
daquela lá do jeitinho de faz metade de um ponto alto, depois faz metade de ponto alto no próximo ponto, assim. Vai fazer um ponto alto sozinho e vai fazer mais uma diminuição. Então, vai fazer agora a segunda diminuição, ali pelo lado do dedo mindinho. Pronto. Essa curva é uma curva bem suave. Uma diminuição, um ponto alto, uma diminuição. Agora, a gente vai fazer mais 15 pontos altos até chegar no polegar. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. A gente vai chegar lá no polegar. Só tem os pontos do polegar agora para a gente fazer as diminuições. No polegar, a gente vai fazer diminuições mais severas, né? Maior número de diminuições. Então, a gente vai começar com uma diminuição. Vai fazer agora um ponto alto. Vai fazer mais uma diminuição. Um ponto alto. Outra diminuição. Um ponto alto. E vai finalizar a carreira com uma última diminuição. São 4 diminuições no lado do polegar. E aí a gente vai fechar com um ponto baixíssimo no início da carreira. Essa foi a nossa primeira carreira de diminuição. E aí a gente já consegue ver as curvinhas se formando. A gente tem lá uma curvinha sutil aqui do lado do dedo mindinho, que nem a gente tem mesmo, e uma curva mais acentuada do lado do polegar, exatamente igual do jeito que é. E agora a gente vai para a segunda carreira de diminuição. Bem, para fazer a carreira número 8, a gente vai começar um pouquinho diferente. A gente vai fazer 3 correntinhas para subir, em vez de 2 que a gente faz normalmente, e a gente vai pular esse ponto de base. O nosso primeiro ponto alto da carreira vai ser no segundo ponto de base. Então a gente vai ficar com um furinho lá que a gente vai terminar no final da carreira e a gente vai fazer 13 pontos altos. Já fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pronto. Temos 13 pontos e agora a gente vai fazer as diminuições. As diminuições aqui vão ser exatamente iguais às da carreira anterior.
a gente vai fazer uma diminuição. Depois vai fazer um ponto alto. E mais uma diminuição. Pronto. Essas são as nossas diminuições do lado do dedo mindinho. Agora a gente vai se deslocar até chegar no lado do polegar. A gente vai fazer mais 13 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Chegamos aqui no dedão. Agora as diminuições vão ser um pouquinho diferentes. A gente vai fazer 2 diminuições juntas e um ponto sozinho e depois 2 diminuições juntas. Então vamos lá. Uma diminuição. A segunda diminuição. Vai fazer um ponto sozinho agora. E depois vai fazer mais 2 diminuições. Se a gente olhar bem, a gente só tem 3 pontos antes de acabar a carreira. Mas para fazer 2 diminuições, a gente precisa de 4 pontos. E aí a gente vai usar aquele pontinho que a gente não trabalhou no início da carreira. Então a gente vai fazer a primeira diminuição normalmente. Uma diminuição. E na segunda diminuição, a gente vai fazer o primeiro ponto da diminuição da laçada, pesca o fio, tira 2, no último ponto da carreira, e vai fazer o ponto seguinte lá no primeiro ponto. Então, a gente vai dar a laçada, vai lá no primeiro ponto da carreira, vai abaixar as correntinhas, pescar e tira 2, vai ficar com 3 laçadas e vai tirar todo mundo junto. E vai fechar com um ponto baixíssimo ali em cima do primeiro ponto alto da carreira. Aqui a gente terminou as carreiras de diminuição. A gente já tem lá curvinhas que são equivalentes às curvinhas que a gente tem no polegar e também ali no mindinho. E agora a gente precisa continuar a nossa luva para fazer o punho. E para isso a gente vai fazer 2 carreiras de ponto alto sobre ponto alto, aqui sem nenhum mistério. Então vamos lá. A gente vai fazer 2 correntinhas para subir, como sempre. Um ponto alto no mesmo buraquinho de ponto. O próximo ponto alto também. E assim sucessivamente até concluir a carreira 9 e a carreira 10 também. As duas de ponto alto sobre ponto alto. Chegando lá no finzinho, a gente vai fechar a carreira 11. E agora a gente vai conseguir ver que a nossa mão ela já tem um tamanho suficiente para chegar no punho. E é agora no punho que a gente vai fazer um reforço de sustentação, porque nossos dedos são muito compridos e a gente não quer perder a luva no bloco. Então, aqui no punho, eu vou colocar
um elástico roliço. E aí a gente vai pegar o elástico, vai cortar do tamanho do nosso punho. Gente, meu punho é muito fininho, então de vocês façam um tamanho equivalente. Ou pode fazer também um pouquinho mais larguinho, o importante é não passar da mão. É que eu já cortei do tamanho certo, já costurei. Se a gente olhar bem, os pontos que a gente tem agora são bem larguinhos, cabe bem a mão e tudo mais, passa com folga. Então a gente vai colocar o elástico para prender. Então na próxima carreira a gente vai prender o elástico na luva. E a gente vai fazer isso com pontos meio altos. Então a gente vai fazer 2 correntinhas para subir, vai dar uma laçada na agulha e vai posicionar o elástico sobre os pontos da carreira anterior. E agora a gente vai começar a conduzir o elástico. A gente vai introduzir a agulha lá no primeiro ponto, o elástico tá ali presinho, e aí a gente vai fazer um ponto meio alto. E aí com isso a gente prende o fio. A gente vai fazer pontos meio altos sempre, então dá uma laçada na agulha, pesca o fio lá atrás, fica com 3 alcinhas e puxa tudo de uma vez. A gente vai fazer pontos meio altos por toda a volta, sempre prendendo o elástico. Então, mantém sempre o elástico sobre os pontos da carreira anterior e vai fazendo pontos meio altos. Para fazer os pontos meio altos, é sempre uma laçada na agulha, pesca o fio lá atrás e tira todas as alcinhas de uma vez só. A gente vai dar a volta inteira. Conforme a gente vai tecendo, o trabalho ele vai franzindo. Quando chegar na costura, a gente vai costurar todo mundo junto. E aí, a gente posiciona a costura virado para o nosso punho, para dentro da gente, né? Para ficar um acabamento mais discreto. Então, dependendo de qual mão você for fazendo, você presta atenção para ajustar o elástico para ficar do lado certo. Está chegando lá no final dessa carreira. Vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Faz lá 2 correntinhas para a gente continuar a próxima carreira. E aqui a gente consegue ver que fica bem similar o ponto alto com o ponto meio alto. O elástico ele está conduzindo, está presinho, fica bem discreto também a emenda do elástico. E a peça está super segura agora, você não perde mais ela no bloco. Agora a gente vai começar a fazer a parte do braço da luva. E aí a gente precisa fazer aumentos nas laterais para a gente ter espaço para enfiar a mão dentro da luva. Então, em cada quina a gente vai fazer um aumento. Então vamos começar essa primeira carreira de aumentos. A gente vai fazer um aumento bem na metade da luva e depois um aumento no final da carreira. Então vamos lá, bem zen, a gente vai fazer 2 correntinhas para subir, 16 pontos altos até chegar lá na quina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. E agora a gente vai fazer o aumento. Então, vai fazer um ponto e o outro ponto, segundo ponto do aumento. Isso. E agora a gente vai fazer mais 16 pontos até chegar lá no último ponto da carreira. A gente está chegando lá, então a gente vai fazer
um aumento no último ponto. E vai fechar com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto. Vai fazer 2 correntinhas para subir. E a próxima volta vai ser uma volta só de ponto alto sobre ponto alto. Volta de ponto alto terminada, a gente vai fazer a segunda volta com aumentos. Antes a gente tinha feito 16 pontos altos para chegar na quina, agora a gente vai fazer 17 pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. E agora a gente vai fazer o aumento. Então, 1, 2, aqui. Dá para ver que o aumento ele vai estar sempre alinhado com o segundo ponto do aumento da carreira de baixo. Então, se você não quiser contar ponto, é só verificar esse alinhamento aí. E agora a gente vai fazer 17 pontos altos até chegar no último ponto e fazer o segundo aumento. O segundo aumento vai ser sempre feito no último ponto. Chegando lá no último ponto, a gente vai fazer 2 pontos no mesmo buraquinho de ponto, que é o nosso famoso aumento, e vai fechar lá com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. E aqui a gente já está vendo a inclinação acontecendo. A gente teve uma carreira com aumento, uma carreira sem aumento, uma carreira com aumento, a próxima vai ser sem aumento. E a próxima carreira de aumentos a gente vai fazer 18 pontos altos e um aumento 2 vezes. Vai fazer mais uma sem aumento, 19 pontos altos e um aumento 2 vezes. Uma carreira sem aumento, 20 pontos altos e um aumento 2 vezes. Depois que a gente chegar na última carreira com aumento, a gente praticamente terminou o nosso trabalho. A gente vai ficar com o cano da luva cada vez mais larguinho. Se você quiser fazer mais carreiras, você pode. E agora só falta mesmo arrematar a luva. Para isso, a gente não vai fechar a última carreira com ponto baixíssimo no primeiro ponto. A gente vai fazer um arremate invisível. Então, a gente vai puxar a agulha, o fio vai sair lá por cima e a gente vai usar uma agulha de tapeçaria. A gente vai pegar o fio com a agulha, vai lá no segundo ponto da carreira, vai passar por baixo das 2 alcinhas e vai voltar lá onde o fio está saindo do último ponto. E aí a gente vai passar por cima e por trás, desse jeitinho. E aí a gente vai ajustar a alcinha do tamanho que a gente quer, para ficar exatamente igual às outras alcinhas. E aí a gente vai arrematar. A gente vai dar nozinhos, vai descendo com o fio e vai fazendo zigue-zagues para esconder esse fio e deixar o acabamento bem resistente. Foi aqui um nó, esconder o fio na carreira de baixo e por aí vai, cada um arremata do jeito que acha melhor. E desse jeito a gente não vê onde começa e onde termina a carreira. Bem, essa é a nossa luva com dedos bolotudos, dedos longos, maravilhosos. Para a gente terminar, a gente vai fazer a segunda unidade de luva, não é mesmo? Então é só voltar lá no início do vídeo ou acompanhar a receita no blog do Fios Pinguim
e arrasar demais com a sua luva transformação nesse carnaval. Beijo, até mais!